Te peço alguns minutos da sua atenção para nós meditarmos um pouco na palavra de Deus, amém? Na palavra do Senhor. Meu nome é Ronaldo. Aqui vamos meditando na palavra do Senhor, lá em Lucas capítulo de número 15, onde fala sobre a parábola do filho pródigo. E essa parábola ela tem me intrigado muito. Por quê? Porque conta a história de um pai de família que tinha 2 filhos, né? A Bíblia diz que ele tinha Jesus contando essa parábola, diz que ele tinha um homem que tinha 2 filhos. E o caçula chega diante do pai e fala para o pai entregar a herança, a parte da herança dos bens que lhe cabe. Ou seja, está sepultando o pai em vida, requerendo do pai ali sua parte da herança, só que o pai ainda está em vida. E a Bíblia diz que o pai faz isso, o pai pega a parte da herança e divide entre ambos. O que eu me entreguei porque eu lia essa passagem, mas quando eu passei a estudar, eu observei um detalhe que eu não tinha observado ainda. Ou seja, o porquê? Porque naquela época, os princípios que nós vivemos, quem tem 40 ou mais, quem tem até 40 anos, não sabe como que era a convivência antigamente dentro de um lar, as famílias, a gente até ainda pegou essa parte de quando na ausência do pai, o filho mais velho, primogênito, ele assume o lugar de pai. Agora você imagine, há mais de 2000 anos atrás, lá em Israel, não é? Creio que muitos países do Oriente, até nos dias de hoje, ainda seguem essa tradição. Na ausência do pai, o filho mais velho assume o papel de pai, ou seja, de líder da família. Ou seja, aí Jesus vem contando essa parábola falando filho prodígio. Então eu fui buscar detalhes. E um detalhe que eu achei foi no versículo de número 12, que os bens foram divididos entre ambos. Não foi só o filho mais novo que pegou sua parte. Ok, aí eu já comecei, minha mente já começou a abrir para ter mais um entendimento. Ou seja, quando aquele rapaz ele foi rebelde com o pai, na visão que eu vi, ele foi rebelde com o pai, por que o pai, a atitude do pai foi fazer a vontade dele? E o filho mais velho, por que ele não tomou uma atitude? Aí quando eu fui observar os detalhes, achei no versículo de número 12 que os bens foram divididos entre ambos. Ou seja, eu já comecei a abrir minha visão. Aí eu fui mais além, comecei a estudar do início do capítulo. Aí eu fui observar que Jesus ele conta 3 parábolas. Ali Jesus está ensinando os publicanos e os fariseus. Ou seja, Jesus ele está ali ensinando os publicanos e pecadores, perdão, ele está dentro de uma casa ensinando os publicanos e pecadores. Jesus ele foi confrontado pelos fariseus e os escribas dos fariseus. Por quê? Porque Jesus estava ensinando para os pecadores. Por que ele estava junto com o publicano? Então quando os fariseus ficam na porta daquela casa ali, implicando com Jesus, Jesus começa a ensinar por parábolas. E nesse capítulo de número 15 de Lucas, Jesus conta 3 parábolas. Para nós entendermos essa parábola do filho pródigo, que parábola é uma história real ou fictícia. Ou seja, eu creio que foi 3 parábolas fictícias que Jesus trouxe ali naquele ambiente, naquele confronto ali. Jesus muitas das vezes ele era confrontado pelos fariseus, mas ele instigava os fariseus para que os fariseus viessem lhe confrontar, para ele vir com a palavra, porque a palavra de Deus ela é confronto, ela vem nos confrontar, porque nós vivemos numa batalha todos os dias, 24 horas por dia, entre a carne e o espírito. O campo de batalha é a alma, ou seja, o desejo da carne, as concupiscências, desejos descontrolados da carne com os desejos do espírito. Então vemos nesse confronto. Ou seja, Jesus ali estava dentro do confronto. Então Jesus ele começa a ensinar por parábolas. Observe que Jesus começa a contar a história da ovelha perdida. Ou seja, o pastor que uma ovelha se perde, ele larga as 99 em casa, mas ali elas estão protegidas. Então ele sai atrás da que se perdeu.
E uma ovelha, um animal, quando ele está perdido, ele sabe que ele está perdido. Fica sem rumos. Qualquer tipo de animal, um cachorro, um gato, até mesmo uma formiga, se você tirar ela da direção dela, você vai ver que ela sabe que ela está perdida. Ela vai se debater até ela encontrar ali a trilha dela de novo. Cachorro, um gato, se ele está perdido da casa do seu dono, ele fica sem rumo e ele sabe que ele está perdido. Então, o pastor ele foi atrás do animal que estava perdido no deserto, o animal que sabia que estava perdido, e quando ele acha, ele a trata com carinho. Aí ele conta a história da parábola da dracma perdida, uma mulher que perde uma das suas dracmas. E essa mulher, ela revira toda a sua casa, pega a vassoura e varre até encontrar a dracma. E a dracma era um dinheiro, uma moeda, um objeto, algo que está perdido dentro da casa, mas não sabe que está perdido. Aí Jesus vem além. Aí ele entra na parábola do filho pródigo, de um pai de família que tinha 2 filhos. Quem é esse pai? Deus, porque é uma história fictícia. Peço que você medite na sua Bíblia, você vai entender o que eu estou falando aqui nesse vídeo. Ou seja, o mais novo, a ideia é do mais novo. Pai, me dá os bens que me cabem. Ou seja, o filho mais velho, ele não... Você não vê que ele se manifestar até então. Mas se ele fosse correto, ele tinha se manifestado. Ele tinha corrigido o seu irmão. O pai não corrigiu, mas o direito passava a ele corrigir. Aqui é uma afronta ao pai. Aqui, esse rapaz que ele fez aqui, se o filho mais velho, o seu irmão mais velho, leva essa causa diante do conselho dos anciões, esse rapaz teria sido julgado, a pena de morte teria sido apredejado. E por que isso não acontece? Porque no versículo de número 12, a parábola do filho pródigo começa no versículo 11, no versículo 12 vamos dizer que o pai divide os bens. Se ele dividir os bens, ou seja, tinha 2 filhos, os 2 pegam. O mais novo sai e vai gastar, e gasta a sua parte com coisas supérfluas. Ele gasta passando a viver desoladamente, ou seja, a gastar a sua parte com aventuras, com emoções passageiras. E um dia ele cai em si, ou seja, ele reconheceu que errou, reconheceu o seu erro. E uma coisa que agrada ao Pai é quando nós reconhecemos que erramos e chegamos diante dele. Chegamos diante dele e falei, eu não sou digno de ser chamado de teu filho, porque eu errei contra o Senhor, pequei contra o Senhor, pequei contra os céus. Não sou digno. Eu só quero uma oportunidade de trabalhar e ser igual aos outros funcionários seus. A Bíblia diz que o pai pula no pescoço dele, abraça ele, recebe com a festa, manda preparar um banquete, vestes novas e dá um anel no seu dedo. Observe-se que anel, da época, anel simboliza autoridade. Anel, autoridade. Foi assim que, quando José foi honrado no Egito, Faraó entrega nas suas mãos um anel, que é a autoridade do Egito. Quando Mardoqueu foi honrado, lá no reinado Medo e Persa de Assuero, Assuero tinha dado poder para Amã, depois quando ele, na sentença de morte para Amã, ele pega o anel que era a autoridade que estava no seu reinado de Amã, entrega para Mardoqueu. Então era um anel que selava-se o selo ali real, ou seja, era como se o rei tivesse, a palavra do rei tivesse ordenando. Ou seja, então esse pai, ele entrega o anel para o filho, ou seja, você vai ser a autoridade aqui na minha propriedade, você agora vai ser o cabeça, você vai liderar. Ou seja, então, aí isso que me entregava o porquê. Quando se prepara-se essa festa, que o filho mais velho vem chegando, ele não aceita o que o pai está fazendo com seu irmão. Ele se revolta e começa a indagar. Era isso que estava acontecendo ali naquele momento. Jesus, ele estava cuidando ali, tratando das pessoas, recebendo as pessoas que estavam em pecado, pessoas que tinham cometido atos
pecaminosa, tinha traído a Deus com as suas atitudes, suas ações, mas tinha reconhecido que estava errado e estava buscando refúgio em Jesus. E os escribas e fariseus, homens que levavam a lei, homens que levavam o conhecimento, ou seja, Anás, Caifás, que era o sumo sacerdote que veio da linhagem de Arão, eles estavam ali para ensinar o povo, passar para o povo o conhecimento da lei de Deus, passar os mandamentos da lei e dos profetas, mas eles julgavam as pessoas, só que eles mesmos não praticavam. Então, ou seja, a ovelha perdida, pessoas que se perderam, mas sabia que estavam perdidas, estavam procurando o lugar de refúgio, procurando a casa do Pai para se refugiar, procurando um abrigo. E dracma perdida, os escribas e fariseus que estavam na porta, como o irmão que não aceitava a situação, porque o irmão também tinha pegado a parte da herança. Ou seja, mas ele estava jogando na cara o pecado do irmão e o seu ficando retido, o seu ficando camuflado. Ou seja, a dracma perdida está dentro da casa, está em casa, está perdido, mas não sabe que está perdido. O que estava de fora, que era a ovelha perdida, ela estava perdida e ela sabia que estava perdida. Ou seja, trazendo para nós no dia de hoje, tem muitas pessoas que levam a palavra, prega a palavra, ensina a palavra, estão dentro dos templos, estão dentro da casa de Deus, levando a palavra, mas elas mesmas não estão praticando. Estão perdidas e não sabem que estão perdidas, igual a dracma. Enquanto tem muitas ovelhas que estão sem rumo, sem direção, procurando um abrigo, procurando um abraço, um aconchego, uma palavra amiga, uma palavra de ânimo. Alguém chegar para ela e falar: você consegue, você é forte, Deus é contigo. Quem está dentro da casa perdida tem um ensinamento errado do que é Jesus. Muitas pessoas que pregam a palavra e falam que é difícil, é dolorido seguir Jesus, não é fácil seguir Jesus. E não é isso que Jesus falou. Ele falou assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se eu cheguei até Jesus, se eu entreguei meu fardo pesado para Jesus, hoje eu tenho um fardo leve e o jugo dele é suave. Qual o jugo? Obedecer. Somente obedecer a ele, obedecer às escrituras sagradas. Servir a Jesus não é pesado, é gostoso, é leve e é suave. O fardo pesado que eu tinha outrora, Jesus já pegou para ele e já levou com ele. O maior preço Jesus já pagou por nós, que foi se doar, se entregar como sacrifício vigário na cruz do Calvário. Não é pesado servir Jesus, é gostoso e é maravilhoso. Amém? Glória a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus. Eu te falo com certeza, servir a Deus, andar com Deus é maravilhoso. Amém? Eu te falo porque eu já tive um jugo pesado, um jugo muito pesado. Antes de reconhecer meus erros, minhas falhas, me entregar para Jesus e trocar com Ele pelo fardo leve e suave. Amém? Que Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família. Eu te peço, se você não se inscreveu ainda no canal, esteja se inscrevendo. Deixa o seu joinha se gostou desse vídeo, amém? Deixa seu comentário. Se você tem interesse de ouvir uma história da Bíblia, amém? Querer que a gente está gravando um vídeo, a gente vai estar meditando, vai estar buscando, amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Muito obrigado e que Deus abençoe, amém? Eu estou apresentando as pessoas que têm se inscrevido, as pessoas que têm acompanhado meus vídeos, sempre nas minhas orações tenho apresentado você, sua casa, sua família, amém? Muito obrigado, que Deus abençoe.